Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa aula. Hoje é o nosso 6º dia de aula de História Eclesiástica 2. Estamos falando aqui sobre os carolíngios e nossas aulas estão sendo gravadas, é o último bloco. Então, continuando aqui, inclusive, irmãos, eu vou deixar um material extra para vocês lerem, né? Além do material, tanto do livro texto quanto do livro Cristianismo através do século, um site chamado Toda a Matéria. Nós já estudamos ele no passado, esse site, quando nós falávamos sobre algumas matérias de religiões comparadas. Lembra que nós, quando estudávamos um pouco sobre as religiões orientais, ele nos serviu como apoio. Eu queria até mostrar aqui para vocês esse site, porque eu achei que o material é uma boa síntese de tudo que a gente está aprendendo aqui também na aula Império Carolíngio. Olha só, está aqui. Eu achei muito legal, tá bom? Fica aqui como uma indicação, né, para vocês depois pesquisarem mais, lerem, aprenderem. Ó, olha que interessante, né? Aqui vou só ler algumas porções, ó. O Império Carolíngio, 800 a 888, tem o seu nome derivado de Carolus, do latim, que é Carlos, que designa o rei Franco, que ocupou a região da Europa Central, coincidindo em parte do antigo Império Romano do Ocidente, um território aproximadamente de 1.112.000 km² e cerca de 20 milhões de pessoas. O nome se faz referência tanto a Carlos Martel, ou Martelo, de 688 a 741, iniciador da dinastia carolíngia, como a Carlos Magno, de 742 a 814, imperador do Sacro Império Romano, germânico, também como é chamado em outras matérias, no ano 800 a 814. A formação deste império está na gênese dos processos de constituição da sociedade feudal, bem como foi responsável pela expansão do cristianismo na Europa. Então, percebam que essas palavras, elas acabam sendo muito significativas por causa disso que o mundo vai passar a viver. E também o cristianismo europeu. E nós hoje somos o quê? Romanos, no sentido de ocidentais, a nossa influência romana é muito forte por causa de tudo isso que acontece aqui com Carlos Magno, quando ele se torna o imperador, né? Então, aí vem algumas características, né? Eu achei muito legal. E aí vem a ascensão e queda do Império Carolíngio. A gente vai ler mais um pouco do livro-texto, mas eu achei muito interessante esse material. E também aqui depois, olha, o Sacro Império Romano Germânico. Também é um outro material que eu achei muito legal, também de toda a matéria, que vale a pena a gente estar lendo depois, tá bom, meus irmãos? Né? E aqui, olha, só esse dizer, ó, o Sacro Império Romano Germânico era uma monarquia de caráter feudal que durou de 800 até 1608, ou melhor, 1806, aliás, falei errado, 1806, na Europa Central e parte do norte da Europa. Ou seja, aquilo que começa atrás, né, juntamente com a dinastia merovíngia, ou seja, os francos, se perpetua depois dos anos 800 até 1800, mais 1000 anos, irmãos. Assim como Constantino foi importante para o Império Romano, do Império Bizantino, do Oriente, foi também aqui, querendo ou não, Carlos Magno, para essa dinastia do que seria o Sacro Império Romano Germânico. Eu achei muito interessante todos esses detalhes, tá bom, meus irmãos? Então, depois vocês deem uma olhada, eu achei muito legal. Já já a gente vai falar um pouco sobre esse desdobramento com relação a esse período também chamado de feudalismo, tá bom? Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso material. Como eu disse, irmãos, quando a gente pensa um pouquinho, né, sobre a postura do povo alemão, do povo francês, olha a história que carrega os franceses, né, irmãos? Quando nós pensamos
Por que eles são assim tão orgulhosos, né, na sua maneira de ser? Eles têm uma história muito vasta, muito grande atrás deles. Ou seja, essa questão do domínio, da conquista, é algo muito presente no dia a dia de cada um desses povos. Nós, como brasileiros, temos 500 anos de história e a nossa história é uma colcha de retalho, né? Nós não temos grandes heróis, né? E os que temos ainda tentam distorcer a história sobre eles. Percebam como é complicado, né? Por isso que quando a gente começa a estudar um pouco da história mundial, a gente começa a ver como os desdobramentos eles foram importantes, são importantes até hoje. A postura de um povo, o biotipo do povo, o comportamento daquele povo, a maneira que eles pensam, está muito ligado à sua história, né? Tá bom? Então, voltando aqui para o livro-texto, a página 150, né? Ou melhor, não, o livro-texto, né? Que é o livro O Cristianismo através dos séculos. Agora, leia para nós, pastor Johnny. Carlos Magno foi também um homem de guerra. Olha aqui, ó, não tem nada a ver, né? Aqui já mostra também que a criação, a gente vai tratar nas aulas futuras, aquela fase das cruzadas, a gente começa a entender um pouco melhor onde tudo se sedimenta, onde tudo está fundamentado, né? Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Carlos Magno foi também um homem, por favor. Vamos lá. Carlos Magno foi também um homem de guerra, participou de cerca de 50 campanhas militares durante seu reinado, uma tentativa de acabar com a anarquia dentro dos seus domínios e expandir suas fronteiras para a Itália, o que conseguiu quando derrotou os lombardos e para a Alemanha, o que também conseguiu com a conquista dos saxões. Dobrou as posses do pai, até anexar toda a Itália ao sul de Roma, a maioria da atual Alemanha e toda a atual França. Nunca tanta terra esteve desde o tempo do Império Romano, dominada por um só governo. Como isso se devia ao gênio de Carlos Magno, o reino não sobreviveu à sua morte, em 814. Aquilo que nós já mencionamos, mais uma vez, isso que ele faz, não teve filhos preparados para dar sequência, né? Então, pode continuar lendo para nós, pastor, por favor. Opa, desculpa. Aqui é um pouco ruim de mexer na tela, irmãos, me perdoe. Uhum. Pronto. Pode ler, Carlos Magno. Eu me perdi aqui um pouco, cadê? Aqui, ó, na primeira linha, Carlos Magno. Ah, legal. Carlos Magno criou uma forte burocracia e um ótimo sistema de governo imperial para administrar seu grande império, que foi dividido em áreas diferentes, cada uma compreendendo vários condados, dirigidos por um duque. O imperador enviava homens conhecidos como missi dominici às cortes desses duques, em ocasiões imprevistas para inspecionar suas contas, anunciar novas capitulárias ou leis a verificar a manutenção da ordem. Favoreceu bastante a igreja, que ele comparava a alma assim como o Estado era comparado ao corpo do homem. Igreja e Estado tinham esferas próprias de atuação. Quando de uma vista a Roma para completar a obra de derrota dos lombardos em 774, ele reconfirmou a doação das terras feitas por Pepino ao Papa em 754. Queria, entretanto, que o dirigente da igreja não deveria contestar as decisões do soberano do Estado e que os bispos deveriam também se subordinar ao chefe do Estado. Dá uma pausa aqui, pastor. Só uma pausa. Os irmãos, talvez na cabeça de vocês ficam pensando assim, mas será que o povo, naqueles dias, não ficava questionando essa questão dessa união? Será que o povo não colocava em xeque essa autoridade religiosa juntamente com o governador? Mais uma vez, eu quero lembrar para vocês que a dinastia dos Merovíndios aconteceu a base para o que estava acontecendo aqui no desdobramento desse novo império. E desde lá atrás, só para vocês terem uma ideia,
eu até separei aqui para vocês, só para vocês verem, que dentro dos merovíndios, eles tinham criado também um vínculo muito grande, tinham aquela questão pagã de santos no meio deles, tinha sido imensa. Então, toda a religião aqui já estava totalmente nesse contexto paganizado e perdido na sua essência. Por isso que o povo acabava sendo literalmente uma marionete de tudo que estava acontecendo e não havia esse questionamento, como muitas vezes a gente vai ver depois. Por quê? Porque ninguém questionava, de fato, a liderança, ou o rei. E, só para vocês terem uma ideia, nos dias ainda antes da queda da dinastia merovíngia, olha a quantidade de santos que eles tinham já. Foram sendo criados naqueles dias por eles, lá no 6º século até o 8º século. Santos que foram beatificados e etc. Então, tudo isso que estava acontecendo com o imperador, mais uma vez, era visto com os bons olhos, aqueles olhos de que está tudo certo. Aí um dado muito importante que eu esquecendo de falar aqui para vocês. Qual era a ideia da liderança católica, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e dos reis cristãos? Eles achavam, nesses dias, que eles estavam vivendo no milênio. Sabe aquelas profecias do período de 1000 anos, reinando sobre a Terra? Exatamente. Aqui explica muito porque os reis eles tomavam essas decisões de matar, de guerrear, de vencer as batalhas, porque eles já viam o quê? Que tudo que eles estavam fazendo nada mais era, nada menos era do que o estabelecimento do reino de Cristo na Terra. Por isso que se explica, talvez, até essa certa complacência dos líderes, sendo ele papa, sendo ele bispo, sobre o rei. Porque era mais ou menos assim, não, o rei é uma pessoa ungida, ele está autenticado a fazer o que ele bem pensar. Eu, como um papa, eu, como um padre, no caso, se eu tomar uma decisão política, não vai ter problema, porque eu estou beneficiando contra os inimigos da cruz de Cristo. Fica muito mais claro para nós aquela frase, diante dessa perspectiva, aqui, voltando, aqui no livro-texto do Justo Gonzalez, fica muito mais claro as palavras daqui de Inquimaro de Renz, os poderosos que se cuidem, para que não tomem para a sua própria condenação as coisas da igreja, nem oprimam as igrejas de Deus, nem os lugares santos, sabendo que as propriedades da igreja são as promessas dos fiéis, o patrimônio dos pobres, o preço dos pecados. E por isso que fica claro para nós essa questão, quando a gente começa a entender eles nesse momento. Não estou autenticando a atitude deles, mas estou mostrando como eles se deixaram levar por esse pensamento e o quanto isso foi prejudicial para eles. Interessante, né? Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, que eles tinham essa impressão de que o mundo agora era o reino de Cristo na Terra. E como que eles viam, por exemplo, os persas? Como demônios. Como eles viam, por exemplo, os muçulmanos? Demônios. Qualquer um que não hasteasse a bandeira de Cristo era um demônio. E se fosse um ariano? Um demônio também, mas não tanto, porque ainda tem Cristo, mas você entenda. Então, aqui a gente vê uma retomada do Velho Testamento. Agora, isso que nos surpreende, né? Como que o poder da política ele corrompe as bases, né, das escrituras e toda uma igreja. Tá bom? Tudo bem? Já tinha ouvido falar sobre isso, que era a ideia do milênio? Bom, isso eu aprendi com os meus professores, tá, meus irmãos? Então, estou passando aqui para vocês. Eu achei muito coerente essa explicação, né? E como a teologia deles não era boa, né? Eles eram muito inclinados, assim, a serem influenciados pelo paganismo, né? Claro que essas interpretações, com certeza, assim, se dariam em algum momento, né? Favoreceu, né, Gil? Favoreceu, exatamente. Claro, favoreceu. É que nem hoje, Gil. Hoje, qual que é o nosso grande calcanhar de Aquiles? É a secularização e o quê? O capitalismo. Qual que é o nosso grande calcanhar de Aquiles?
uma vida materialista. Pode ver, hoje, quando nós vemos um pastor entrando nesse mérito, a gente tem que fazer uma leitura muito crítica dele, porque a teologia da prosperidade, ela virou o quê? Ela virou um ídolo invisível dentro da igreja cristã, né? É um ídolo invisível, né? As pessoas querem construir o reino de Cristo aqui nessa terra. Aí une-se a isso. Há um desejo político de conquista. Há pessoas extremamente gananciosas e materialistas, que não vislumbram as promessas do porvir. É o nosso dilema, né? Claro que nós temos outras coisas, nós temos também o paganismo, nós temos também a satisfação por causa dos pecados, mas assim, perceba, cada momento da história ensina um perigo, né? Então, pastor Johnny, continue para nós. Uma pergunta. Pois não. Nesse período aí, me parece, não sei se os historiadores relatam, que não aparece, entre aspas, não apareceu no período da patrística, né? As heresias que a Igreja Católica, naquele período foi a Igreja dos pais da Igreja que condenaram. Ele criou até o Concílio de Nicéia, etc. A teologia foi muito relevante, né, dentro do âmbito dos pais da Igreja. Mas nesse período aí, a gente não dá para saber, não sei se tem algum relato, se surgiu algum herege, alguma coisa, porque a história conta que só em 1184 que surgiu a Inquisição, né? Condenando tudo que... Não sei se... Fosse contra, né? Então, mas, Júnior, porque houve essa tomada da substituição, né? Não é que não houve uma literatura, houve. Pode ver que nesse material aqui, o Cristianismo em Quadros, olha só, quando a gente vê, por exemplo, a história da igreja medieval, quando a gente começa a pegar, principalmente aqui os líderes da igreja, teve literatura, algumas um pouco mais voltada para uma defesa das escrituras, mas muito pouca coisa, porque aqui o que regia na Idade Média já não era mais o quê? Não era mais a Bíblia. Agora aqui foi tomada a tradição. Por isso, quando eu falo que o romanismo ele tem a sua ascensão, mesmo que aquilo que você falou há pouco, né? A gente não vê mais debate teológico interessante e não vai ver mesmo. É isso mesmo. O que vai existir de debate teológico vai ser aqueles debates teológicos querendo justificar as heresias do romanismo. Por exemplo, o purgatório, a extrema-unção, os sacramentos, a mariolatria, a beatificação dos santos, a intercessão aos santos. Então, toda a base escriturística foi sedimentada. A Bíblia era agora só um apoio. O novo apoio era o quê? A tradição. E mesmo que eu falei há pouco dos benefícios do império, do novo império romano, germânico, com relação à política para preservar dos muçulmanos, isso não significa que houve uma preservação da doutrina, não. Eles se enfiaram, né, em queda livre, no abismo doutrinário. Pode ver, quando há alguns dissidentes, pequenos dissidentes, eles são colocados à margem, Júlio. Sim, mas nesse período aí, antes, a gente via que era coisa pontuais, era coisa relativa à questão espiritual. No período já de muçulmano, já era uma questão de império, expansão imperial e político, né? Exato, então, por isso que agora a pauta dos papas, a pauta dos bispos, sejam eles onde forem, não eram mais pautas no sentido mais da sua essência, libertação do pecado. Era o quê? A doutrinação no novo cristianismo romanizado. Sim, e domínio, né? De domínio. Para que a hegemonia deles prevalecesse. Exatamente. Eles não aprenderam com a história, Júnior, porque qual que é a grande questão? Deus envia os bárbaros para mostrar que aquele cristianismo secularizado, ele não iria vingar.
e Deus manda os bárbaros, Deus manda tantas coisas acontecendo até os muçulmanos para acordá-los, mas ao invés de acordá-los como cristãos de fato, eles agora acordam, vamos dizer assim, como um Estado, abre aspas, cristãos, fecha aspas, mas com o domínio cristão, mas que não tem a essência do mesmo cristianismo. Por isso que a gente vê que não tem... Quando, claro, vai ter os concílios, a gente vai ver vários concílios, mas todos esses concílios é para sustentar todo o fundamento religioso católico. Por isso que aqui é uma mudança na chave. A gente já está falando da romanização pura e simples. Então, quando a gente vai falar aqui, literalmente, se havia cristãos genuínos aqui, praticamente era todos nominais, né, Júnior? É uma pena isso. Até mesmo nos monastérios, porque os monastérios acabavam fazendo um papel de ponte da ortodoxia e da cultura, no caso, mas no viés agora romanizado. Né? Então, é claro, vai ter as suas exceções, Júlio, vai. Mas a gente vê que havia uma opressão muito grande, né? Nessa situação, o mundo se torna muito opresso para os verdadeiros valores de Jesus Cristo. E a questão, quando a gente entende que ele se levantava como uma força política contra um império, os muçulmanos, é uma coisa, né, coletivo. Mas eles privavam as pessoas, já no século XII, né, privavam as pessoas da sua fé individual, direito de expressão. O cigano, é chamado de bruxo. Exatamente. Ou seja, daqui em diante só piora. Melhora no que se diz respeito à política, se diz respeito à civilização, à preservação contra os muçulmanos, mas piora espiritualmente porque surge uma outra igreja. Por isso que o romanismo ele está fundamentado aqui, não na patrística. Eles usam a patrística como um objeto de apoio, mas se eles fossem seguir a patrística, jamais eles estariam validando isso daqui. Exato. Porque podem ver quantos foram os pais da igreja que, logo depois que Constantino e os demais imperadores assumiram o trono, eles se levantaram contra os imperadores. Vê agora se alguém vai falar alguma coisa para Carlos Magno. Pelo contrário, ele vai virar de novo o bispo dos bispos, então, mesmo matando horrores. Você vê nesse contexto que nós estamos hoje, por exemplo, se tem hoje um culto afro que está batendo tambor, igual a minha rua aqui bate direto tambor aí. Se fosse esse contexto da igreja desse período, da época da Inquisição, não ia ter liberdade. Não, exatamente. Então, por isso que também é muito bem colocado, Júnior, quando alguns autores, o próprio Daniel Hopes, o próprio Justo Gonçalves chama de período de escuridão, é também por isso. Mas a gente não pode... É escuridão em que sentido, Júnior? Espiritual na sua essência. Fugindo daquilo que a Bíblia tinha deixado e como a patrística tinha ensinado. Por outro lado, a gente não pode dizer que também aqui, por exemplo, quando surge uma universidade, isso não foi bom para a sociedade. Foi bom para a sociedade. Mas, mesmo assim, como tinha aquele lado opressor, para a verdadeira religião, foi um período de trevas. Isso é inegável. Então, né? Chama de ignorância. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, meus irmãos. Falta pouco para a gente concluir aqui. Pastor Johnny, tenha bondade para nós? Continua para nós, meu irmão. Vamos lá. Quando foi atacado por um grupo em Roma, quase morto, o Papa Leão III deixou Roma e foi para a corte de Carlos Magno. Carlos Magno o conduziu de volta a Roma e, num concílio, o Papa foi absolvido das acusações contra ele. Numa missa na catedral no Natal de 800, com Carlos Magno ajoelhado diante do altar, o Papa colocou a coroa sobre a sua cabeça e o declarou imperador dos romanos. Foi assim. Isso. Foi assim? Foi assim? Eu acho que na segunda linha. Foi isso. Foi assim que o Império Romano voltou a existir no Ocidente e uma nova Roma governada por um teutão substituiu o velho Império Romano. O Império Universal existiu à parte de uma Igreja Universal. A herança clássica e a cristã não se uniram num império cristão. O sonho humano de unidade parecia novamente se realizar, pois Carlos Magno tinha sob seu controle
o maior território conseguido por um homem desde a queda do Império. A soberania espiritual universal do papado sobre as almas humanas tinha agora sua contraparte do redivivo Império Romano, com o qual Carlos Magno dirigia os corpos dos homens. Pensava-se que o reino de Deus tinha dois braços: o espiritual, presidido pelo Papa, com responsabilidade sobre as almas dos homens, e o temporal, que era responsável pelo bem-estar físico dos homens. Como se vê, essa teologia tinha a intenção de impedir que os soberanos da Igreja e do mundo Império Romano teutônico entrassem em conflito. Era o imperador que recebia de Deus poder sobre os homens e delegava ao Papa autoridade sobre as almas dos homens? Ou o poder... Aí aqui vai mostrar também, só rapidinho, a gente já continua, pastor. Uhum. O livro, né, no caso, ele traz em preto e branco mesmo. Então, uma versão do relacionamento entre o Papa e o imperador é descrita neste mosaico. Pedro sentado no trono é mostrado como contendo, é mostrado conferindo o pálio ao Papa Leão III e dando uma bandeira ao imperador Carlos Magno, mostrando que cada um desses derivava sua autoridade diretamente de Pedro, independente um do outro. Ou seja, né, ao Papa e ao imperador. Percebam, irmãos, por isso que o povo ele ficava sobre esse estigma. Então, o que eles estão fazendo está certo, está debaixo de Pedro, esse era o mosaico, aqui é a nova fase da igreja. E percebam, irmãos, é aí onde nasce, né, tudo que a gente conhece de teologia católica, né? E não vai ser diferente também vai ser diferente em Constantinopla, né? Então, continua, pastor, por favor. Paramos aqui, né? Você tinha lido aqui, né? Ou o poder era entregue de forma absoluta à igreja, cujo Papa delegava ao imperador soberania sobre os corpos dos homens, ou ainda trabalhavam eles em coordenação, recebendo cada um o direito de Deus, autoridade para o exercício do poder e suas esferas específicas. A resposta a esse problema absorveu as energias dos papas e dos imperadores da Idade Média, até que finalmente os papas conseguiram colocar os imperadores sob o seu controle. Com a morte de Carlos Magno, seu império entrou em decadência por causa de seus débeis filhos e de seus belicosos netos, até que esses dividissem entre si o império do Tratado de Verdun em 843, após um longo período de guerra. A ideia do império renasceu outra vez com um príncipe alemão chamado Otto, em 962. De 962 a 1806, o Santo Império Romano foi uma instituição honorária na Europa, apesar do escárnio de Voltaire, para quem ele não era nem santo, nem romano, e muito menos um império. Por que nem santo e nem romano? Porque não era santo, porque a gente já sabe. Romano também não, porque era germânico, e muito menos o império, porque logo depois de Otto tem essa nova repaginada, mas se percebe, irmãos, é isso que me impressiona nessa retomada. Agora, olha só, voltando um pouquinho aqui, pastor, os papas conseguiram colocar os imperadores sob seu controle, novamente. Logo depois da partida de Carlos Magno, mais uma vez a figura papal aqui, dominando. E os filhos e netos do imperador causam mal violento. Inclusive, eu até separei aqui para vocês também, só para vocês terem uma ideia, né? O que foi esse Tratado de Verdun? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como ficou a divisão. Só para vocês verem o que seria, né? Logo depois. Isso daqui. Tratado de Verdun. Foi dividido. Aqui, os estados pontificados. Perceba, irmãos. Então, em tese, não foram 3 estados, são 4, né? Mas sendo que dos 4, quem é o mais poderoso que dá as ordens aqui é o papado. Percebam, o papado se tornou
totalmente político, né, irmãos? É isso que rege a história, é assim que vai ditar a regra. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, então... Eu só não pode entendi, falar. você falou que se tratam de 4... Desculpa, eu só não consegui captar. Não, 4 por causa, claro, são 3, né? São 3, né? Sim. É o Império Lotário, Carlos o Calvo e Luís Germânico, né? No entanto, eu falo aqui em amarelo, ó, estados pontifícios, que seria onde aqui o Império não teria domínio porque pertence aos papas, né? Perfeito. É isso que eu quero dizer. São 3. Politicamente falando, são 3. Mas quando a gente vê a influência, são 4, né? Verdade. E que perdura até hoje, né? Então, e que marcou parte da história. Agora, voltando, olha que interessante, irmãos. Fica claro agora, olha só, fica claro o porquê houve a divisão entre Oriente e Ocidente em 1054? Ou não? Ficou claro ou não? Mais do que claro, né? Olha a força do Império Romano que surge no Ocidente e olha a força do Império Romano ainda lá do Império Bizantino no Oriente. 1054 só foi uma questão religiosa, mas a gente sabe, já estavam mais do que divididos, né? Força de poder mesmo, né? A divisão. Tá bom, meus irmãos? Então, pastor, onde você parou aqui no texto? Ah, tá. Bom, vou pedir só para você ler mais, deixa eu ver, porque agora eu quero falar, para a gente finalizar, Carlos Magno. Ah, dá para ler sim. É só mais esses 2 aqui. Leia mais para mim esses 2 parágrafos, pastor. Pois não. A parte da morte a gente já leu, então... Já leu, né? Isso. Carlos Magno dedicou-se de corpo e alma ao progresso cultural. Seu governo imperial de 800 a 814 foi um período de desenvolvimento cultural, chegando mesmo a ser conhecido como a Renascença Carolíngia. Desde a obra de Boécio e Cassiodoro no governo de Teodorico, o rei ostrogodo do território da Itália, no século VI, não se vira progresso cultural semelhante. Para realizar essa renascença cultural, Carlos Magno procurou os sábios da igreja na Inglaterra e persuadiu o grande erudito Alcuino, 735-804, a vir a York para sua corte e assumir a liderança de sua escola palaciana em Auchem, onde os filhos da família real e dos nobres proeminentes seriam educados. Nessa tarefa, Alcuino contou com a colaboração de Paulo, o diácono, Enyard e outros competentes estudiosos de então. Dá uma pausa aqui, pastor. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre teologia, foi um fracasso no que se diz respeito à ortodoxia. Mas quando a gente fala de cultura, de civilização, foi muito significativo. Para vocês não me entenderem mal, a França, a gente vê os francos aí na história do cristianismo, um povo forte. A gente vai ver que essa questão religiosa vai acabar com os franceses quando? A Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, a França, ela recebe uma nova configuração. Mas vamos falar aqui como cultura e civilização. A França até hoje é uma civilização, querendo ou não, mesmo que nós não concordamos com a liberdade que eles têm, eles são muito mais, eles são primeiro mundo, são protagonistas na história, são pessoas que estão sempre na vanguarda de tudo. Então, uma coisa é a vida espiritual, outra coisa é o desenvolvimento científico da sociedade. Não pode negar que os franceses, eles acabam sendo a nata também da sociedade na Europa. Claro, com as suas devidas proporções, né? Então, perceba que como foi benéfico, né? Tudo isso que Carlos Magno deixou. Tá bom? E aí, agora só pode ler, pastor, para a gente? Joia. A escola palaciana, né? A escola palaciana de Carlos Magno produziu homens e escolas responsáveis pela passagem à universidade medieval dos conceitos básicos de seu currículo, o trívio e o quadrívio,
adaptado da educação superior romana por Marciano Capella, no século V. As atividades culturais de Carlos Magno foram um importante passo no processo através do qual o povo alemão assimilou a filosofia clássica e cristã. Carlos Magno mesmo gostava de ouvir a leitura de grandes livros do passado, apreciando, segundo seu biógrafo Bernardi, as obras de Agostinho, especialmente a Cidade de Deus. Ele recomendava aos abades que abrissem escolas no mosteiro para os intérpretes da Bíblia pudessem ser homens instruídos que compreendessem e interpretassem corretamente as Escrituras. Os historiadores, em geral, dão uma grande ênfase ao papel de Carlos Magno na história medieval. Sua coroação marcou a reconciliação e a união da população no velho Império Romano com seus conquistadores teutões, pondo fim ao sonho do imperador oriental de reconquistar para o segmento oriental do Império Romano as terras perdidas para os bárbaros do Ocidente no século V. Por ter coroado Carlos Magno, a posição do Papa foi acentuada como de alguém a quem os próprios imperadores devem suas coroas, devendo o imperador ajudar-lhe quando estivesse em dificuldade. A coroação de Carlos Magno marcou o ápice do poder franco, iniciado com a decisão de Clovis de se tornar cristão. Olha, percebam essas palavras aqui, quando os imperadores do Oriente ainda sonhavam em tentar reconquistar o Ocidente, acabou porque eles viram que agora que se tornou uma nova frente forte, política, de uma sociedade agora já diferente daquela do século V. Então, percebam que aqui, mais uma vez, como o nosso querido irmão que escreve essa obra mostra, né, a importância do papado em Roma. Se ele já tinha um papel, aqui o seu poder se acentua. Por isso, como eu disse, que em 1054, quando houve o grande cisma, não foi mais nada menos nada do que a autonomia desse poder sobre o Império do Oriente, tá bom? Bom, meus irmãos, depois vocês acabem de ler, falta pouco aqui, mas agora eu quero passar por um último material nosso, que é o material que a gente vai falar agora sobre esse período que nasce, que vai acompanhar todo a Idade Média, chegando quase aqui na Idade Recente, que é o feudalismo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês isso daqui. O período feudal. Olha como que se classificava, se comportava o período chamado, né, por muitos de período feudal. Aqui. Ó. Pode ler para nós, Gil, por gentileza? Ó, sociedade estatal na Idade Média. Leio sim, pastor. Na Idade Média, a sociedade feudal era hierárquica, dividida basicamente em 4 estamentos, ou estados: rei, nobreza, clero e servos, sendo que os 2 primeiros possuíam privilégios em relação ao último grupo subordinado. Aí tem uma pirâmide aí, né, que vem rei em primeiro, depois o clero, nobreza e servos. Então, quando a gente começa a pensar um pouco mais sobre o que seria essa sociedade, né, feudal, ela vai estar subdividida nesses 4 pontos, parecido com a casta indiana, mas não igual à casta indiana. Porque o sistema de casta na religião indiana, você não sai de jeito nenhum de uma casta a outra. Aqui, rarissimamente acontecia de alguém sair de uma situação e para outra, mas era possível. E esse sistema feudal ele só vai ter uma ruptura forte com o advento do protestantismo. Agora, perceba, meus irmãos, como isso que começa agora com o Sacro Império Romano Germânico, com Carlos Magno, vai arrastar até a Reforma Protestante. Perceba que aquilo que já estava sedimentado só vai ser potencializado ao longo dos séculos.
o sistema de economia, de política, de governo vai ser sedimentado sobre isso, e aqui é onde entra essa parte da história tão interessante que a gente muitas vezes, né, não aprende nos livros de história, mas não se apercebe o mal que foi esse período, né? Mas o porquê surge tudo isso, né? Então, vamos ler agora rapidamente. Aqui eu separei aquele material para a gente só dar uma breve lida, toda a matéria que eu achei muito, muito útil para nós. Eu queria compartilhar aqui com vocês e logo na sequência a gente vai estar encerrando esse assunto. Feudalismo. Aqui, deixa eu pegar aqui. Feudalismo. O feudalismo, meus irmãos. Não, deixa eu só fechar esses aqui para não me perder. Sociedade, não. Aqui. O que foi feudalismo? O que foi a sociedade e características? Leia para nós, Gil, por gentileza, o feudalismo. Está dando para ver? Sim, dá para ver. Pode ler. O feudalismo foi o modo de produção econômico, político e social baseado na posse da terra, o feudo, que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. Ele surgiu da mistura dos costumes romanos e germânicos, através das invasões bárbaras no então Império Romano do Ocidente. O feudo era uma grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para o cultivo, os pastos e os bosques. Características do feudalismo. Economia feudal. A economia do feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local, dentro do próprio feudo, e não ao comércio em larga escala. Na época de boas colheitas, os excedentes eram trocados em feudos vizinhos, ou nas feiras que ocorriam nas cidades. Muitas vezes o comércio ocorria através do intercâmbio de gênero e não moedas. Porém, estas existiam e eram emitidas por cada feudo. Por que, meus irmãos, o sistema feudal ele ganha força? Porque não há essa continuidade, muitas vezes, desse império. Mas, ao mesmo tempo, ao longo dos séculos, vai tendo essas mudanças de reis, de novas nações que vão surgindo, mas a figura papal aqui, ela é fundamental também. Ela vai ser extremamente forte, olha só. A sociedade feudal, leia para nós, Júnior, por gentileza. Sociedade feudal. A sociedade no feudalismo era chamada estamental, porque era composta por camadas sociais que se diferenciava pelos privilégios que possuía. Existia 3 estamentos sociais: a nobreza, clero e servos. Quase não existia mobilidade social, e passar de um estamento social para outro é praticamente impossível. Por isso que era chamado aqui de denominada estamental. Pensem, por isso que, mais uma vez, irmãos, perceba, nessa igreja que tinha sido uma ruptura da patrística, agora o mundo para até mesmo no seu progresso tecnológico. Pastor, talvez você diga assim, mas e as universidades? Aí eu digo, ela servia para quem, irmão? Servia para o povo? E as escolas, ela servia assim para o povo, mas você concorda que tudo que funcionava tinha um propósito? Quem era o propósito? A nobreza e o clero. E o povo servia quem? Esses daqui. Então, é aqui que, né, eu gostaria de deixar hoje essa matéria para vocês, só para a gente poder refletir um pouco nesses desdobramentos que, querendo ou não, estão inseridos totalmente no pano de fundo do cristianismo. Tá bom, meus irmãos?
Tá joia? Né? Então, querem fazer mais algum comentário? Aqui também ele mostra, olha só que interessante, além dos servos, havia outros trabalhadores, como os vilões, os ministeriais, os escravizados, né, irmãos? Então, perceba, tinha os seus desdobramentos, né? E nessa figura aqui mostra bem, né, um pouco nessa pintura, o que eram os sistemas feudais. Os castelos, né, ao fundo, a corte e o povo trabalhando para manter esse povo, de fato, agora os príncipes, né, os monarcas da burguesia, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Você viu o que começa com a dinastia merovíngia, o que vai depois para a dinastia carolíngia, ela se propaga e chega até 1800, ou seja, século XIX, né, de uma forma ou de outra. Mesmo, é claro, teve vários desdobramentos, mas eu quero acreditar que hoje a gente aprendeu bastante, principalmente sobre a importância da retomada do Sacro Império Romano Germânico, o teutônico, né? Tá bom? Beleza. Beleza, meus irmãos. Então, beleza. Né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Podemos Eu achei parar? interessante perceber que, né, com todos esses desdobramentos aí da história aí, né, a gente viu que o cristianismo ele foi meio diluído, né, no meio de todas essas histórias, mas que foi que nem o pastor disse, foi uma permissão de Deus, né? Coisas mais terríveis poderiam ter acontecido que nem, né, os muçulmanos terem tomado conta naquele período lá, teria sido algo catastrófico para o cristianismo. Gil, na última Mas aula assim, né? você estava doente, então a gente falou um pouco, não entramos, eu entrei um pouco até nisso, só para você que já demos aqui nossa aula, mas olha só, Gil, quando nós olhamos, né, lembra nas aulas de missões? A Sim, gente claro. falava assim, poxa, os nossos irmãos do passado não souberam passar o brasão para as outras gerações, eles foram fracos. E aí, com a aula da invasão muçulmana, depois assista ela, eu até fiz um comentário aqui na classe. Eu disse assim, eu parei e falei assim, a questão não foi que eles foram fracos. No norte da África, ali em própria Palestina, antes os muçulmanos devastarem, os persas aniquilaram ali muitas igrejas, muitos irmãos nossos. E depois, como se não bastasse, vieram os muçulmanos. Então, não era uma questão que eles foram fracos, eles morreram. E quando a gente olha na história, né, Gil, que nem você acaba de citar, é importante a gente... Por isso que estudar a história, olhar para trás, a gente se torna até mais complacente. Não é dizendo aqui que o grande erro daqui, irmãos, está onde? Na liderança cristã. Porque esses papas, esses patriarcas, esses bispos, ou seja, esses novos sacerdotes, se corromperam, se degradaram, os abades, se deixaram levar. Essa é a palavra. Porque eles ainda tinham a Bíblia, mas Deus na história permitiu ainda com que houvesse sempre o remanescente, para que houvesse a reforma. Perceba, hoje houve a reforma. O que a reforma passou? A reforma passou por várias lutas também. Nós temos a teologia liberal que nasce dentro da reforma, ou não? Não dentro da reforma, mas depois da reforma. Nós temos as seitas que nascem dentro da igreja protestante, ou seja, hoje nós temos neopentecostais, hoje nós temos o retorno da idade dessa união entre política e religião. Perceba, quando a gente começa a estudar, sendo franco aqui, a história nessas dimensões, dá medo de defender qualquer deputado. Dá ou não dá? Claro que dá. Isso dá acontecendo de novo, na verdade. É a mesma coisa. Não, mas o pastor tal, ele está fazendo... Não, o pastor tem que pregar a Bíblia. Acabou. O pastor tem que ser profeta, pregar a Bíblia, palavra. Não, a direita se ajusta mais com o nosso perfil. Hoje,
Quem me garante que daqui a 100 anos a direita nossa vai ser uma tirânica, assassina? Não sei. A diferença que a gente vê nessa história toda é que, nesse período aí, os muçulmanos queriam atacar, porque o Estado é um Estado teocrático, dito cristão, cristianizado. E tinha a cruz, o símbolo. Então, por isso que devia atacar. E atacava com essa ideia de estatal, errado, né? Império, né? Expansão, tirar aquele modelo para colocar o dele. Porque se não existisse a questão política, né, um Estado laico, as pessoas podem viver a sua vida privada, sabe, sem ter um Estado que tem as suas insígnias de uma religião estatal. Sim, sim. Mas você vê, né, Júnior, quando eu falo isso e faço a crítica aqui da direita, não é? Eu espero que não. Eu espero que nós, protestantes, ensinemos as novas gerações a fazer política correta, separando a igreja do Estado, não fazendo da fé protestante ou cristã um trampolim para a política. Perceba, sendo profeta quando os nossos, ou sejam os políticos de direita, do centro, estiverem fazendo loucuras, a gente denuncia como profetas, você entende? Por isso que estudar história é maravilhoso, e por isso que eu fiz questão de pegar hoje a dinastia Merovíndia e a dinastia Carolíngia para mostrar, olha, tá na nossa, tá diante de nós, tudo isso. O tempo todo, como isso foi forte para mim nessa aula. Eu falei assim, pai, me ajuda a enxergar isso que eu já via de forma muito mais clara e passar para os alunos, porque para que a gente não se perca, nem para as heresias, nem para a política, e muito menos para essa fé conveniente, né, Júnior? Porque, querendo ou não, estamos aqui no Ocidente, temos aqui os Estados Unidos como, vamos falar aqui, irmãos, o nosso grande escudo é um fato. Ele é o escudo para as Américas? Mas ele tem uma história protestante? Tem. Mas os nossos irmãos já não mudaram muito nesses últimos 500 anos? Já. Porque eu penso assim, né? A questão de esquerda ou direita, a questão está ligada, mas é uma questão mais de ser conservador. Porque, sem importar a questão política, porque o que vem aí contra o que nós acreditamos, nossos valores, princípio como conservador, é a ideologia que geralmente está ligada à esquerda. As ideologias se contrapõem àquilo que a gente acredita. Mas sabe quando eu falei sobre essa questão, Júnior? Eu quis dizer o seguinte, muitas vezes, mesmo de direita, amanhã a gente começa a ser meio belicoso. Não, mas estou dizendo assim, porque quando você se você é de conservador ou direita, não sei, você vai procurar votar em uma pessoa que está dentro dos seus princípios, para que te representa. Não, claro. Ele vai lutar contra as pautas que a gente... Claro. E como a gente tem visto, e eu sou a favor, sou favorável, né? Uhum. Mas o que eu quero dizer, Júnior, é assim, como que vai ser os desdobramentos na história amanhã? E é isso que para nós, porque qual que é a proposta do nosso curso aqui? É formar o quê? É formar ministros para servir a igreja quando? Hoje, amanhã e nas próximas gerações. Claro. E então, como que vai estar sendo todo o movimento de direita daqui a 20 anos? Será que a gente vai estar vendo eles literalmente indo para um confronto armado para destruir quem pensa ideologicamente contrário? Porque a história vai se repetindo. Será que os pastores vão apoiar isso? E essa é a proposta. Aprender com a história para não cometer esses erros. Porque enquanto a gente está conservando os valores de direita, joia, vamos fazer isso. Mas a linha é muito tênue, né? E a gente vê que muitos líderes do passado foram legalizando, se corrompendo, e quando foi ver, o negócio degringolou. Então, eu quero crer que a gente está aqui para fazer a diferença e que a gente vai retomar o que a verdadeira reforma protestante e todos os reformados levantaram. E a gente vai continuar fazendo esse papel, né? Por isso que a gente tá aqui. Eu penso que os valores, enfim, que um avivamento ou a reforma protestante, ela vai partir da igreja independente de valores políticos. Sim, sim. Agora, o que nós chama a atenção é que nós temos que
fazer escolha, eleição de pessoas que é do nosso viés. Sim, não, política. Sempre. Ideia. Não, e eu não quis aqui, Júnior. Não, eu sou de direito, eu vou defender, mas aqui fica uma lâmpada piscando. Ó, vamos aprender com a história, vamos tomar cuidado, porque de uma forma ou de outra, a gente vê que pessoas poderosas na fé se unem. E a gente vê isso, né, Júnior? Pode ver, hoje muitas igrejas sérias que têm 100 anos estão totalmente politicadas, né? Politizadas, né? Eu não estou falando, estou falando uma questão privada. Sim. Tanto eu, individual. Não estou falando da igreja, ela encabeçar, líderes políticos encabeçar nessas pautas. Não, mas quando eu falo aqui, eu sei que hoje nossa classe aqui, ela está, né, tá com vocês, tem alguns outros alunos que vão voltar, mas eu não sei se no futuro quantos alunos a gente vai ter e quantos vocês vão influenciar. Então, eu estou pensando que amanhã vocês serão líderes. Como eu sou um pastor local, vocês já são líderes, vão continuar crescendo. E se a gente tomar cuidado, é em prol disso, né, Júnior? E quem sabe essas aulas podem estar sendo um alento daqui a 10, 20 anos para um movimento de direita que está se perdendo, entendeu? A questão, quando fala da fé na vida privada, que ela se estende na vida pública, na vida privada é você como indivíduo, na sua casa, sua família. E pública é exercício lá fora, evangelizar. E ter esse direito, porque você vai escolher líderes que têm que preservam esses valores. Sim. Para que a lei mantenha esse direito, né? Sim. E a gente tem que viver, nós não podemos ser apolíticos, mas a proposta é para que a gente vigie o tempo todo. Não pode ser partidária, né? E a gente não possa dar a César o que é de Deus e dar a Deus o que é de César. Não, certeza. Mas a gente se perde nisso o tempo todo. E aqui está diante de nós hoje 2 temas que a gente trabalhou nesses 3 módulos, que foi isso, né? Deram para quem não podia ser dado e se mantiveram aí. Porque, se for analisar como conservador, o cristianismo trouxe uma contribuição para a civilização monumental. Se você analisar, antes não tinha hospital. O hospital só existiu com o cristianismo. Não, exatamente. E eu tenho um livro aqui, Júnior, eu não sei onde ele está agora, mas ele é de um jornalista que ele escreve sobre exatamente isso, os benefícios do protestantismo nos países... Pode ver que a Europa, de uma forma geral, todos os países que passaram pela reforma protestante, eles são protagonistas no mundo. Sim, de matriz protestante. Os únicos... Aí talvez alguém fale, mas e o Japão? O Japão passou por uma guerra, passou por 2 bombas atômicas. Então, ele é uma exceção na curva. Pode ver a própria Coreia do Sul, os Estados Unidos, toda a matriz protestante gera um mundo melhor. Por isso que Max Weber vai falar que o capitalismo, ele faz essa ruptura aqui do que a gente acabou de ver, dessa questão do sistema feudal. Pode ver que aonde foi quebrada essa ruptura? Foi com o protestantismo. Sim, Porque aqui o filho do ferreiro, né, que está aqui, está aqui, mas que ele tinha um intelecto brilhante, ele veio para cá, ele veio trabalhar entre o clero, ele veio trabalhar entre a nobreza, ou seja, o protestantismo rompe essa ruptura que o catolicismo medieval e que toda a teologia medieval favoreceu. O protestantismo faz essa ruptura. E inclusive, o comunismo vai falar que o capitalismo, a culpa do capitalismo é do protestantismo. Não é que a culpa. Irmãos, é aquilo lá. Que nasce o capitalismo do protestantismo não é um problema. O capitalismo exacerbado nasce de pessoas corruptas, e inclusive de cristãos corruptos. Gente, né? Tá bom? Exploradora. Tá bom, meus irmãos. Eu acho que a aula abriu um leque interessante para nós, né? Se eu mencionei algum fato aqui fora do contexto, ou citei algum nome, me perdoe, é que são muitas coisas e o apanhado tem hora que a gente acaba confundindo, né? É que nem domingo eu preguei sobre Esaú,
Jacó e Israel. Fiquei chamando Israel toda hora de Isaac. É tudo cuida. Porque não sei o quê, Jacó e Isaac. Não, é Jacó e Israel. Eu chamei toda hora de... Então, desculpa, pastor aí. Tá bom? Tá bom, gente. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Paz. Bom descanso. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos.